Bom, a gente vai ver nesse conteúdo como é simples e fácil você aplicar um domínio com SSL na sua aplicação que você venha criar com EasyPenio. Vai ser um vídeo rápido, eu vou te explicar como fazer isso e também algumas coisas a mais que a gente vai ver sobre configurações aqui do EasyPenio para você que utiliza esse painel incrível aqui, que na sua versão gratuita já atende praticamente aquilo que você tem aí na sua mente como projeto, né, para criar suas aplicações e até mesmo para você conhecer. Então fica até o final do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve para você que não é inscrito e vamos ver aqui como é que funciona. Bom, então a gente vai começar aqui fazendo a instalação de um domínio com SSL, para você ver exatamente que é possível fazer isso. Para esse exemplo nós temos aqui Evolution e a gente fez aqui, ó, na parte de domínios, colocamos ou inserimos, né, aqui um domínio gratuito, né, o que já vem aqui no caso configurado com EasyPenio, que ele já faz toda a configuração já com SSL. E aí para a gente apontar é muito simples. Em qualquer aplicação você vai vir aqui na parte de domínios, né, clicando aqui. Então entenda o seguinte, você tem o EasyPenio, você tem um serviço e esse serviço é o container. Então temos os containers aqui. No caso da Evolution temos os domains e aí a gente pode adicionar um domínio. Só que não é só fazer isso aqui. A Evolution é muito mais simples, mas vai ter aplicações que você vai precisar, talvez até mudar isso no banco de dados, tá? Depende muito. Como aqui na Evolution é mais simples, apenas uma variável de ambiente você pode alterar. E como agora você já sabe, já entende, você já está craque, né, nas aplicações, sabe que a gente precisa apontar primeiramente esse subdomínio. Eu vou clicar aqui em adicionar novo registro. Tem várias e várias formas para você fazer. Eu vou utilizar aqui o tipo A, tá? Colocando o endereço de IP, você pode utilizar o CNAME e apontar uma vez só, ou fazer aqui um asterisco, né, para criar um coringa, enfim. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Evo, de Evolution. Eu vou pegar aqui o número de IP do meu servidor que está aqui abaixo. Eu vou colocar aqui. Eu vou desmarcar essa opção e vou colocar só deletar para mim poder lembrar, tá? Ah, Rafael, por que você não habilita o proxy? Você pode até habilitar se você quiser e deixar, mas pode ser que aconteça algum problema. E aí, nesse caso habilitando, você habilita outras funções que tem aqui ao lado esquerdo, tá? Só que a princípio mesmo eu não habilito. Eu vou deixar assim. Então a gente fez aqui o apontamento por um subdomínio chamado evo.nossodomínio.com do tipo A, que aponta para um número de IP. Feito isso, eu venho aqui, eu vou adicionar um novo domínio. Eu vou colocar o meu domínio que eu quero, nesse caso que eu apontei. Se você observar no outro aqui, ó, eu posso clicar em Edit, você vai ver que ele pega aqui sem HTTPS, tá? É apenas o domínio. E aí você vem aqui, vai colocar evo.aprendanaweb.com.br. É claro que você vai colocar o seu subdomínio que você definiu, ou domínio principal, tanto faz. E aí eu preciso falar, olha, eu quero deixar habilitado o HTTPS, mas também eu quero apontar para a porta do meu container, que não é 80, é 80 a 80 nesse caso aqui da Evolution. Fazendo isso, eu posso deixar assim do jeito que tá? Não precisa se preocupar. E aí eu vou clicar aqui em criar. Legal que aqui nesse EasyPenio você também tem que colocar os middlewares, tá? Você define alguns middleware, é um pouco mais avançado, mas enfim, você pode criar um middleware e colocar aqui separado por vírgula, que ele vai habilitar aqui na lista do traffic, tá? Nas configurações ali do traffic. Bom, fazendo isso eu vou clicar em create. Pode ver que ele já clicou aqui, né? Já criou para mim. Eu posso vir aqui então, por exemplo, clicar para abrir e perceba que ele abriu. E ele já pegou aqui um endereço. E se eu clicar aqui, ó, para abrir na nova guia, deixa eu só colocar manage, que eu acabei colocando errado. Você pode ver que ele abriu normalmente, mas isso aqui é por causa da Evolution. Se você tiver aí uma aplicação, o que você vai ter que fazer também? No caso aqui da Evolution Environment. E aí perceba que está meu endereço aqui, ó, que ele vai pegar. Interessante é você trocar também. Então você vai colocar evo. O seu domínio, sem a barra aqui no final, tá? Então você tem que trocar, no caso da Evo. Se for outra aplicação, você tem que ver se só fazendo isso vai resolver. Depende muito de cada aplicação. Uma vez que você fez isso aqui, você tem que salvar. Salvando, ele vai falar, olha, faça o deploy, clicando no botão. E aí você vem, clica aqui. Ele vai começar a fazer o deploy. Se eu vier aqui no começo,
ele vai recarregar ali. Você viu que ele recarregou assim que a gente salvou. Se você ainda preferir, né, você pode vir aqui e clicar em Restart. Ele vai reiniciar aqui o serviço, né, o container. E aí você pode ver aqui também. Como é uma coisa rápida, pode ver que é a mesma coisa basicamente do que a gente fez. Ele vai consumir um pouco mais de CPU porque ele está reiniciando, mas depois vai ficar estável. E aí você vai ver aqui no caso a questão da memória, quanto ele vai utilizar, tá? E aí voltando aqui, vamos ver se ele vai funcionar. Pode ver que está funcionando. Eu vou fazer o login aqui para a gente ver. Deixa eu vir aqui. Ó, perceba, tá com HTTPS. Pegou aqui também. E aí se eu voltar aqui e pegar a minha chave para poder logar, Ctrl V, vou clicar aqui e olha só, tá aqui. Só que agora com o nosso domínio, tá? No caso aqui da Evo. Deixa eu só trocar aqui para o modo claro, fica mais fácil aí para você ver. Então olha só que legal. Tá aqui a nossa API. Ela tá com as configurações simples, tá? Não tem configurações a mais ali. Só para a gente ver mesmo funcionando. E aí você pode testar, inclusive eu recomendo que você crie, né, um Evolution Test. Vai testando aí para ver o que tem nas versões novas, né? Se está estável aquela versão que você está testando. Vê também lá as issues, se tem alguma issue referente a problema. Também sobre as versões ali, o que mudou. Enfim, é interessante você sempre acompanhar. Agora se eu voltar aqui, perceba que aqui no caso, se eu clicar em Resources, nós temos aqui a parte de limitação. Aqui, para ser sincero, nessa questão de limitação, tem algumas aplicações, por incrível que pareça, é mais interessante você deixar sem limitação. Já outras pode ser que você precise colocar. Então é nessa parte aqui que a gente tem lá no deploy, quando a gente faz de forma manual, onde você limita ali o número de memória RAM e CPU. Então dependendo da sua aplicação, você pode colocar aqui. Lembre-se que é MB aqui, tá? Então, por exemplo, a Evolution eu quero 512. Eu vou salvar. Fazendo isso, eu tenho que clicar em Deploy para ele atualizar o serviço aqui. Então, fazendo isso, ó, eu vou aguardar. E ele vai limitar ao valor que você colocar aqui. E aqui no caso, a mesma coisa serve para o CPU. Por exemplo, isso aqui não vai utilizar muito CPU. E se eu quiser limitar por algum motivo, colocar aqui 0,20, né, que seria 20% da minha CPU. Vamos ver se ele vai deixar. Ó. Vou colocar um deploy, então fez a atualização, faz o deploy para você de fato, né, limitar aquela quantidade que você quer que aquela aplicação utilize. Então ele vai usar um pouco aqui da CPU. Olha só, ele limitou aqui, ó, a 20%. Olha só que legal. Então aqui você já consegue até ver de forma na prática, né, e visual aquilo que a gente vem vendo somente através da estrutura do arquivo que a gente define. Então pode ver que ele limitou ali. E dependendo aí você vai ter que ver, né, se é interessante deixar assim ou deixar solto o CPU, ou a memória, ou os dois, enfim. E aí você também tem a questão da memória reservada e também do CPU reservado. O que isso significa? Você tem, por exemplo, como colocar um limite de memória. Então, reservada no caso, né? Eu tenho 512, mas digamos aí que eu reservei mais 100 megas. Então ele atinge ali os 512. E quando eu precisar, ou melhor, minha aplicação precisar de mais, vai estar reservado ali aqueles 100 megas. E lembrando, essa questão de limite, a gente tira realmente do nosso servidor, a gente limita, tá? Então, esses 100 megas vai estar disponível apenas para essa aplicação que você colocou aqui. E aí, quando ele atingir os 512 e precisar de mais, ele vai ver que tem uma reserva para utilizar. Então, ele vai utilizar o que você colocar aqui. O mesmo exemplo serve também para o CPU Reservation, né? Você pode colocar um limite aqui ou uma quantidade para quando atingir os 20% ter ali, por exemplo, mais 10% ou 20%, né, a mais ali do CPU para ele utilizar. Então, mais prático que isso, né? Você pode ver que não vai ter, ou se tiver, você pode deixar nos comentários outro painel que seja mais simples que esse aqui. Então veja bem a praticidade, né, que tem aqui esse painel, que basicamente trabalha com Docker e você faz aqui tudo através de um clique, certo? Bem legal, né? Bem interessante. Então a gente aplicou domínio. Se você quiser retirar aqui, você pode retirar esse que já vem. Eu vou deixar assim mesmo. E só com esse gerenciamento simples aqui, você já consegue subir uma aplicação rapidamente. Aqui ainda para a gente finalizar, eu tenho a opção de Source,
onde você pode alterar a versão da imagem, tá? Então uma vez que você testou, viu que está funcionando, né? Criou ali um container de teste para testar de fato, ou seja, até um laboratório, você vem aqui, tem certeza, você pode trocar a imagem e atualizar a versão aqui da sua aplicação. Então aqui você tem essa opção, e aqui ainda você tem a opção avançada, que a gente não falou nesses conteúdos, né? Para a gente deixar isso também claro, você pode utilizar aqui a opção de abrir alguma porta se você quiser, tá? Então você tem aqui tem como opção de escolher o protocolo. Você tem a opção de deploy, então essa parte aqui é a parte da réplica. Por exemplo, nesse caso dessa aplicação da Evolution, eu quero rodar 4 réplicas, tá? Algumas opções você tem aqui como marcar, você tem como colocar um comando, enfim, eu vou deixar assim. Vamos aqui utilizar apenas o básico mesmo, que é o que a gente vê lá na stack. Então eu quero 4 réplicas dessa Evolution. Eu vou salvar e ele vai pedir para me fazer o deploy novamente. Então eu venho aqui e faço o deploy. Ele vai, né, recarregar aqui tudo que a gente fez de novo. Só que agora ele vai aplicar as réplicas, né, que a gente colocou. Então pode ver que ele está recarregando novamente. E nesse caso eu tenho 4 réplicas aqui da Evolution. Então perceba que ele começa aqui a mostrar um monte de logs, né? Olha só. Eu não sei se exatamente é recomendável fazer isso com a Evolution, tá? Nessa versão, teria que ver. Só estou demonstrando para você ver. E aí eu vou acessar o terminal para você ver como é que ele deixa isso. Como é que ele faz, né? Que no caso é só ali o resultado. Assim como se fosse feito aí de forma manual, ou como a gente viu lá no Portainer, é a mesma coisa, tá? Bom, para adiantar, já estou aqui no terminal. Vou dar um docker ps e a gente vai ver algumas réplicas aqui da Evolution. Então perceba que ele pegou aqui, ó. Para você ver, ele pega a versão. E aí você pode perceber que além de pegar aqui o nome do serviço, né, o nome que a gente deu ali de criar o projeto, junto aqui com o serviço, tem um ponto 1 aqui, ó, olha só. Que seria aqui a primeira réplica. Se você ver aqui, ó, ponto 4, 3, 2, né? Olha só. Então aqui você consegue ver as réplicas que ele criou. E aí isso aqui vai ser interessante para algumas aplicações que é separada, né? Onde tem o work, que trabalha ali. Você tem o webhook, isso, por exemplo, o NTN que é assim. E você replica vários webhooks, né? Ali você pode estar fazendo isso para você ter um balanceamento ali de carga, onde você, né, divide ali a sua aplicação e deixa várias para receber as requisições. Enfim, tem aplicações que vão utilizar isso aqui. E aí, dependendo, né, você pode fazer. E você pode aplicar nesse modo avançado as réplicas que você quer. Nesse caso aqui, eu vou deixar um. Eu vou salvar. E vou dar um deploy. Tá? Vou aguardar ele terminar o processo, que ele vai reiniciar. Tirar o que estava ali, as 4, e deixar apenas uma réplica. Se eu voltar aqui no terminal. Der um clear aqui. Docker ps. Olha só, ele até já fez a limpa aqui, deixou apenas uma réplica da Evolution. Então é dessa forma que você gerencia o seu painel com o EasyPenio. Aqui você vai ter todo o log novamente, toda a informação. E só corrigindo aí, né, na última vez eu falei que era 2 projetos, mas são 3 projetos que você pode criar aqui na forma, né, no plano gratuito, né, sem ter uma licença aqui para ser mais exato. Para você que não quer ter tanto trabalho ou ficar aprendendo, né, fazer isso de forma manual e focar aí mais nas suas automações de fato, né? Aprender só fazer a automação, que é outro processo também. Você vê aqui que eu faço mais as configurações iniciais, testando a aplicação, mas tem a parte das automações. Aí entra em cada aplicação, vai ter lá vários e vários recursos, várias e várias formas para você fazer automações, e isso de fato é algo interessante para quem quer só aprender automação e também quem quer aprender automação e saber um pouco também de como funciona ali as configurações, por exemplo, de algumas aplicações, o que ela utiliza, ou até mesmo utilizar um painel aqui para ficar mais fácil aí para você gerenciar e não perder tanto tempo aí nos seus projetos, tá? Esse aqui, sem sombra de dúvidas, é um projeto muito bom. Até vou pensar se eu vou utilizar ele aqui em algumas coisas simples que eu tenho internamente, tá? Não tem nada a ver com o que eu mostro aqui, outras coisas. Mas é isso, vou ficando por aqui e até a próxima.